terrível até para os meus próprios Ah, poemas, é? por falar nisso. Olha, Qual é o que se poema? chama Eu sou nada possessiva, não me lembro de nada do que eu escrevi. Os Sério. poemas deixam de pertencer. já Claro. são teus. Dá-me Tempo, igual há no muito final. tempo. Duas Mas- ou três coisas. Esse, certo. Há certo. duas ou três coisas que, apesar do mundo, ainda me comovem. Uma delas é o ventrículo esquerdo do meu pai, demasiado fraco para expulsar o sangue com a força de vida. Outra, a fotografia do ano de 1975. Um homem e uma mulher que, muito antes de serem meus pais, no 1º de maio, dia do trabalhador, gritavam punhos em riste no meio da multidão. Essa foto não está nos motores de busca. Foi antes dos telemóveis, dos Boeing 707, foi até antes dos clouds do holograma do Julian Assange, no museu com a exposição de Gorky. Foi antes das sementes de chia, do pão de framboesa, dos nudes pixelizados. A segunda coisa que me comove ainda não descobri, mas tenho evitado usar o Google para não ficar emocionada com mais uma frase da Frida Kahlo, que afinal ela nunca disse. Que frase foi esta? Que ela nunca disse. Como é que se consegue descobrir aquilo que está tão escondido, tão atrás do ecrã total? Eu acho que, enfim, a ideia que às vezes... A ideia de nostalgia que às vezes temos do mundo que nunca vivemos, não é? Um mundo que não tinha tecnologia supersónica, nem... Sei lá, em vez de enviarmos e-mails, tínhamos de esperar por uma carta que, enfim, podia durar 3 dias, podia demorar 20 a chegar. Hoje em dia há coisas que se dizem que perdem o significado porque perdem a autoria por muitas vezes isso ser inventado, não é? E parece só um apelido. Exatamente, sonante. é só um nome, é só uma coisa que aparece e que perde qualquer sentido, de sagrado, e daí depois a referência às fotos antigas dos meus pais, quer dizer, antigamente as pessoas não podiam pôr que iam às manifestações. As pessoas iam e, por acaso, alguém teria tirado uma foto naquele dia e só isso servia como prova. Hoje temos provas de tudo, A todos mas os momentos. muito pouco disso aconteceu. Até às Não vezes é? prova-se Porque às aquilo que não montagens- aconteceu. Exatamente. Até se tenta provar aquilo que não se passou, que não aconteceu. Exatamente. Nós Não é? podemos estar onde não estamos. Exatamente. Há esse poder que é muito abusado. Sim, há uma presença que não é real. Por isso Não é? essas fotos antigas têm outro peso. Exatamente. É curioso que os teus livros de poesia têm muitas imagens. Há conversa com a Cláudia, noutros programas que nós fazíamos e tal, eu às vezes referia-me à poesia de determinados autores como sendo extremamente cinematográfica. A tua é particularmente intimista, porque é o teu mundo, é o teu refúgio mais recôndito, que tu preservas, mas que vais deixando antever, assim, pela fresta de um verso, pela fresta de uma estrofe. E o outro lado, que é, de facto, essa possibilidade de criares pequenas imagens, como se estivesses quase a deixar-nos ver um filme, assistir a uma pequena estreia, num pequeno auditório, também ele tão pequeno, que se torna tão familiar e tão íntimo, não é? Tão privado, solenemente, pode ser, eu digo, quando digo solenemente, não é formalmente, é mesmo informalmente, mas solenemente recostados, não é? A assistir a esta sucessão de imagens que tu vais criando em cada poema. Eu digo em cada poema, nem digo nos teus poemas, em cada poema. Eles são riquíssimos de imagens. Ouça, menina. Tudo o que eu quero é um vestido. Faço 25 anos, mas a vida não me serve. Menina, veja se compreende. As flores já não se adequam à minha desinocência. Mas tem de ser rápido. Tenho uma vida para apanhar. Já perdi um comboio para São Sebastião, um avião para os Açores, uma caminhoneta para Katmandu, uma boleia para casa e nunca cheguei a voltar, menina. Se a vida já não me serve, que hoje me sirva um vestido. Foi através deste livro que eu te conheci, a Cassiopeia, que me foi, na altura, quase impingido por um amigo em comum, na Feira do Livro de 2018, e que ele disse, leva!
E quando me dizem muito leva, leva, eu não tenho vontade de levar. Mas ele insistiu tanto. E eu, tá bem, eu vou levar. E ele, é que é muito bom, leva. Então eu trouxe. Mas já que tinhas gasto dinheiro, mais valia lê-lo. Não, eu fiquei curiosa. Depois acabei por ficar curiosa. Eu às vezes tenho espírito de contrariedade, mas fiquei curiosa. E é isso, já que tinha gasto dinheiro. E comecei a abrir e comecei a gostar. E depois apresentei-te ao Tinoco também, quase que te impingi ao Tinoco, mas ele gostou logo. E depois conheci-te a seguir, acabou por ser através da tua poesia que de algum modo nos unimos e que nos conhecemos, e possivelmente isso também te está sempre a acontecer, as pessoas lerem-te primeiro e conhecerem-te depois, porque dá vontade também de conhecer a pessoa que está aqui. E depois eu identifico-me muito com o que tu dizes, com o que tu escreves, e provoca sentimentos. Às vezes choro, outras vezes riso, às vezes vontade de mergulhar nestas histórias, nesta menina que anda por aqui, menina, mulher, porque a menina é sempre, a menina continua, mas a menina, mulher. E foi a Cassiopeia que serviu de ponte, e ainda bem que ele me impingiu o livro, e ainda bem que eu resolvi não ser assim tão teimosa. Mas ela ainda não explorou um pouco aquilo que eu referia há uns minutos. O que vocês disseram está interligado, ou seja, é muito mais fácil as pessoas acharem que o que eu escrevo é a realidade, que não seja a realidade. Eu não sou da Academia de Letras, não tenho jeito para cobrir os meus poemas de referências muito complexas e muito abstratas, de coisas sobre as quais eu não percebo nada. Com aquelas inspirações pseudo-literárias. Não, eu não tenho muito jeito para isso. E também não cresci, enfim, academicamente ou literariamente, o que queiramos chamar-lhe, não cresci nesse meio. E, portanto, naturalmente, as armas que eu uso são muitas vezes mais intuitivas, mais diretas. Enfim, às vezes os meus amigos de letras e tal estão a conversar e são capazes de pegar num poema e apontar para 2 versos e definir qual é estilo. Não é o estilo, é qual é influência. Não, como é que se diz? Estás a ver? Gostam? O recurso literário. São capazes de olhar para 2 versos e dizer, olha, este recurso literário é tal. E eu conheço 1 ou 2, tirava boas notas em português, mas nada de mais. Estou longe desse mundo. E, portanto, naturalmente aquilo que vai sair será uma linguagem mais direta, que muitas vezes será um reflexo relativamente direto também daquilo que eu vivo, mas outras vezes é apenas uma mentira. É um verso, se calhar dentro de 20 versos, um foi verdade. Mas a melhor maneira de contar uma mentira é detalhar. Exatamente. As pessoas vão achar que me conhecem. Olha, realmente e tal. Se calhar não foi nada daquilo que se passou. Se calhar foi. E eu também gosto desse jogo de sombras. Desse mistério, Claro. Não é? Mas esse jogo Claro. permite criar também alguma sedução, não é? Todos nós, de certa forma, utilizamos a sedução, não é? Uns em relação aos outros. Claro. Não há muitas exceções. Claro, Mais ou menos. Há gente que vive só da Escrever sedução. é seduzir. Mas escrever não é seduzir, E é era aí que eu seduzir-nos a queria nós chegar. próprios. Era o que eu estava a Nós só pensar. escrevemos se achamos que temos alguma coisa para dizer. Alguma vez te Lógico. deslumbraste com algo que acabasses de descrever? Sim, mas por outros motivos. Já me aconteceu. Espero que a minha mãe não veja o programa. Mas já me aconteceu acordar de manhã depois de uma borracheira monumental, olhar para o lado e tinha escrito algo que nem era assim tão mau. Eu já nem me lembrava. E às vezes o ato criativo também tem assim nestas surpresas. Quer dizer, há coisas que são elaboradas e trabalhadas e há outras que saem. E eu, como é que isto apareceu aqui? Já me aconteceu. Nesse sentido, sim. E tinhas escrito fisicamente? Ou Sim. era algo que estava na tua cabeça Não, quando escrevi. acordaste? Aliás, eu muitas vezes escrevo no telemóvel, quando não tenho caneta, ou quando estou, sei lá, na cama, e está escuro. Enfim, nós também vamos adaptando ao que temos à mão. É a E sim, ideia já que me surge. aconteceu, e não lembrar no dia seguinte, com o sono, daquilo que tinha aparecido. E hoje algumas dessas coisas que eu escrevi sem grande filtro, sem sequer grande consciência do ato de escrever. Também é bom não ter essa consciência.
Se eu quando estiver a escrever, estiver a pensar em publicar, o que escrevo não vai sair de forma Mas também não genuína, tens nada é? contra aquele burilador do poema, aquele que se levanta quase todos os dias, à mesma hora, Eu e se senta admiro a esse trabalhar. senhor, ou essa senhora. O António Ramos Rosa era assim, Admiro-os, por exemplo. Não é? admiro-os. Era um Admiro-os. trabalhador incansável, tinha as suas rotinas Claro. e dificilmente saltava fora delas, não é? Eu gostava, mas para as pessoas terem possibilidade de ter esse tipo de rotinas, A tua relação com a escrita então é um pouco anarca, ou seja, não há horas propícias, não há... As coisas fluem, as coisas surgem quando têm de surgir. eu já tive fases, que duraram anos, de escrever diariamente, às vezes 2, às vezes 3 poemas. E depois já tive fases de seca tremenda. Alturas mais equilibradas, em conseguir ter uma rotina, e alturas absolutamente caóticas. A verdade é que, sei lá, isto é tão senso comum, isto é tão clichê, mas se eu não viver, não consigo escrever. E às vezes estamos demasiado ocupados a viver, não é? E a vida vai valer sempre mais do que um livro. Isso... Mas era isso que eu dizia, é que os teus poemas estão pejados de vivências, pequenas vivências. E muitas delas eu considero cinematográficas por causa exatamente de também seres, por vezes, uma fingidora, não é? Então crias... o cinema é ilusão, completamente, sim, não é? sim. E então, não estou a falar dos documentários, mesmo os documentários podem ser trabalhados Sim, e sim, orientados sim. de determinada forma. Mas o cinema é todo ele ilusão. E então eu acho que é bastante ilusório muitas das coisas que tu escreves. Claro. E foi fantástica essa tua pequena, doce confissão. Que também não sabemos se é completamente genuína. Aí é que está... Fica a dúvida. Aí é que está a ficar a dúvida. Manual para a solidão. O que importa quando estás sozinha? Um bom agasalho, saber fazer silêncio, palavras amovíveis, memórias flutuantes, o coração adestrado, pouco dinheiro no bolso, olhos cerrados, medo coberto, sangue na boca, mesas quietas. O que importa quando estás sozinha? Um bom silêncio, saber fazer agasalho, palavras flutuantes, memórias amovíveis, o coração no bolso, pouco dinheiro adestrado, olhos cobertos, medo cerrado, sangue quieto, boca na mesa. O que importa quando estás sozinha? Escrever, escrever, mesmo quando as palavras escrever perdem a escrever, ordem, escrever. O que importa é escrever quando estás sozinha. Será que resume tudo isto? De algum modo. É possível. Este poema é do, vamos chamar assim, teu segundo livro, o Foto ao Automate. Mas tu, além de escreveres outros livros, tens projetos muito interessantes como a Bacana. Sim, sim. Eu sim. gosto, eu vou descobrindo a Bacana muito pelo Facebook. A Bacana surge quando, como, porquê? A Bacana, enfim, a Bacana já A estou bacana é mais... demais. É bacana. Não, é muito giro. Mas isso começou com a Mafalda e com o Carlos, que depois juntaram um grupinho de gente. E a ideia era trazer, enfim, literatura em geral, mas depois a coisa começou a afunilar para a poesia, seja por acaso, seja por estarmos todos também do grupo mais relacionados com a poesia contra o campo, e misturar um bocadinho estas áreas mais literárias com a parte visual, com ilustradores, com pintores, etc. E tem sido um projeto curioso. Eu agora estou um bocadinho mais afastada, porque chegas a um ponto em que para equilibrar o barco. Enfim, estou como membro honorário, vamos dizer assim. Não, sim, porque... Já? Não, porque... Não é, enfim. Porque damos todos super bem, mas eu, enfim... Precisava de respirar. Há momentos em que não dá para fazer tudo. E eu, se não puder entregar-me por completo... Às vezes vale parar um bocadinho para depois voltar com mais força. Exatamente. E com outra visão, não é? Claro, mas somos todos amicíssimos e eles continuam, eu continuo a seguir e volto também a contribuir. Mas sim, entretanto, o que aconteceu ali foi que cresceu uma rede enorme de gente que ultrapassou em grande parte uma rede de ligações em Portugal e acabamos por ter imensa gente do Brasil, por exemplo, que foi uma coisa que me impressionou. O Brasil é um universo geograficamente tão distante, mas eu acho que talvez por uma certa consciência muito clara que eles têm disso, os brasileiros, acabam por fazer um esforço duplo e triplo de se manterem perto
pelo Facebook, por e-mail, pelo que E seja. é a língua que nos une, não é? Exatamente. É essa aproximação E por é- causa da língua. E nesse aspecto é fantástico perceber como eles são proativos de uma forma que nós não somos, nós portugueses. E com uma forma que têm de divulgar os livros, de divulgar o que fazem, de pedir para ler o que nós fazemos também. São muito mais receptivos, Generosos. mas também generosos do que nós. Porque, e quando se começa a contactar com gente que vive num país, enfim, em que ir de uma cidade à outra, não é? Como não... Demora-se dias, Mas, às vezes. não é? Eu tinha uma amiga minha do Rio de Janeiro que para ir sair à noite tinha de apanhar um autocarro que demorava 2 horas a chegar à discoteca. Enfim, isto para nós, É outra realidade. não é? Não nos caberia na cabeça por uma noite apanharmos uma caminhonete de 2 horas. Quem já tenha feito. Se calhar sou preguiçosa. Eu não me descubro. Há quem já Eu tenha não ido almoçar a Lisboa e depois voltou. Pronto. Noutra vida. Bom, mas eles têm outra vida o dia todo, o tempo todo, não é? Ou seja, isto para dizer o quê? Que nós nos vamos fechando, porque como é tudo tão próximo, isso traz uma certa sensação permanente da aldeia, que é maravilhosa para muita coisa, como ter-te conhecido tão facilmente e depois a ti, Tinoco, mas que depois perdemos a capacidade, por exemplo, de fazer pontes, de ir falar com pessoas com quem nunca tínhamos falado antes, de, sei lá, de tentar Mas sentes organizar isso? eventos. Tu, pessoalmente, sentes isso? Tu que és uma comunicadora... Por sentir isso é notável. que invisto noutras coisas e tento organizar leituras de Agora, poesia e podes trago gente que não que se Pois, calhar mas tu conhecia mal. organizas, tu avanças com... Mas por sentir isso. Por ter essa consciência de que temos... Queres contrariar isso? Gostava. E estás a fazer isso. Eu vou tentando. Mas de facto não é... E agora há um novo projeto que vai ser lançado no final do mês, não é? Qual? O livro, a antologia. A terceira margem? Sim. Sim. É um projeto? Sim. Pá, desculpa aí. Não. Às vezes as Como coisas... vi anteontem no Facebook, para mim é Claro, recente. para mim foi há meses e meses. Facebook. Porque Tá a muito internet bem. também une nesse sentido, para nos Claro. manter um bocadinho mais Claro. atualizados. E esse já não foi com a Bacana, esse foi com a Enfermaria, que é outra editora, que é a editora do Foto Automato, o segundo livro. Mas que... Mas que aí foi a Enfermaria 6 que me convidou a mim e ao Bruno, ao Carlos e ao Vítor, tudo gente que também escreve muito bem, e convidou-nos para organizarmos uma antologia. Podia ser do que nós quiséssemos. E nós decidimos fazer uma antologia que de alguma forma reunisse alguns exemplos, porque isto de fazer antologia é sempre muito ingrato. Sobra sempre muita gente boa. Mas exemplos que achávamos interessantes da poesia atual, portuguesa e brasileira. Daí o título Terceira Margem. Ok, fizeram essa união. Claro. E vai de encontro àquilo que estavas a dizer há pouco. Exatamente, e depois a parte de gira disto é que de alguma forma todos os projetos vão sendo muito promíscuos para o bom. melhor, que é Sim. tentares que um projeto te dê recursos para melhorares noutro e assim Não, eu sucessivamente. estava a pensar noutra coisa. A pensar que os poetas portugueses e brasileiros se sentavam pelo menos ao colo uns dos outros. Ia ser um colo um bocadinho caro. Olha uma coisa, mas porque já reparaste que estas pontes se constroem normalmente entre Portugal e Brasil e dificilmente, ou seja, passa por cima do Atlântico e vai apoiar-se já em solo brasileiro. Mas é complicado ir à África, não é? É complicado ir a difícil. Moçambique, é complicado ir a Angola, é complicado até ir a Timor. Sim. Porque há gente que escreve nesses E nós da países Bacana também. Bem. E não são só aqueles nomes sonantes que surgem Sem dúvida. ano após Sem ano, não dúvida. é? E nós Através na das editoras. Bacana chegamos a fazer uma espécie de call for papers, especificamente para países PALOP. E tiveram receptividade. Não, conseguimos, já posteriormente, acho que uma Mafalda conseguiu uma resenha de um livro por um crítico africano, etc. Mas são exemplos residuais. Eu tentei em alguns amigos, mas, enfim, uma outra pessoa, enfim, de novo residuais, que me disseram sim, eu já te envio, mas depois, enfim, esqueciam-se.
a parte má destas coisas todas é que todos nós temos uma vida paralela que continua. E há que pôr na mesa. Exatamente. Okay? Também não fazendo disto uma coisa... Não é um rendimento. Exatamente. Para eu já. às vezes não consigo dar a resposta que quero. Claro. E depois, se me perguntam se fizemos tudo o que podíamos, se calhar não. Mas, de novo, a Bacana é algo completamente ao lado das nossas vidas e vamos fazendo o que podemos quando podemos. Se fosse não é? angolano, se fosse membro de um dos países, de um país dos PALOP, que não fosse Portugal, eu só, pelo nome a Bacana, eu enviaria rapidamente os meus poemas, quer dizer, nem hesitaria. Eu acho que tem a ver com outro ritmo delicioso. e com convivências diferentes e talvez no Brasil há uma ligação muito forte com as redes sociais e talvez isso já não aconteça com os países africanos. Talvez a nossa ocupação tenha sido também exercida até demasiado tarde. Acho que não é por aí. Não sei, talvez houvesse ainda alguma resistência relativamente ao ex-país colonial e não duvido que possa acontecer. Colonizador. Mas eu acho que não é por aí, porque a música vem e há muitos cantores angolanos que estão a vir para Portugal e que partilham a música e na música existe de facto mais, eu acho que existe essa fluidez. Essa fluidez é a sensação que eu tenho, nomes como o Anselmo Ralph, por exemplo. Não estava à espera desse nome. Exato, o Anselmo Ralph e há outro e há um outro sujeito que escreveu que tem canções super conhecidas, aquela do Nós Somos Loucos, ou uma coisa assim. Eu agora não me lembro do nome dele, que é uma pena. Mas no outro dia eu estava a ouvir uma canção da fadista Marisa e de repente quem é que escreveu esta letra que é brutal? Fui ver e era esse senhor, que eu agora não me lembro o nome, e a letra é maravilhosa, e o poema é maravilhoso. Claro. E por isso eu estou a dizer, na música, eles estão cá a chegar. É a sensação que eu tenho, principalmente de Angola. Chegarão. Um dia chegarão. Olha, diz-me uma coisa, o que é que tu nos trouxeste de livros? O que é que tu gostas de ler? Que isso é importante. Eu ainda não vi. A Francisca, por isso é que eu estou a dizer. Um dos seus próprios poemas. Por isso é que eu estou a dizer. O que é que tu nos trouxeste? Eu não trouxe nada. Gosto tanto de teu livro. Não, mas o que é que tu tens aí? Olha, eu trouxe alguns livros. É muito difícil. Eu vou confessar que a pergunta que eu mais odeio que me façam é o que é que tu gostas de ler? Qual é o dia da Quais são as tuas influências? Não, eu não perguntei. Eu sei que não, mas essa é a pergunta que eu mais não, odeio mas que me Quais são as façam. tuas influências, Francisco? São más. As minhas influências são más. Não, o que é que tu trouxeste? O que é que tu gostas de ler? Ou o que é que Eu podia andas a trazer ler? muita coisa, mas decidi trazer 3 mulheres que eu Boa. adoro. Uma é a Miriam Reis. Boa. Que conheces, que é verdade. catalã e é maravilhosa. Eu conhecia. É maravilhosa, é Eu maravilhosa. conhecia quando era muito miúda e acho que se não fosse terem-me introduzido esta poeta, não escreveria como escrevo. A sensação que eu tenho. Ou seja, foi uma descoberta fundamental num momento fulcral também. E deu-te uma liberdade. Abriu-te os horizontes. Porque até aqui eu só conhecia Herberto, Rui Belo, Tolentino Mendonça. Primeiro. Vamos chamar-lhes clássicos Só já. clássicos homens, Sim. permanentemente. É verdade. E de repente há aqui uma mulher que fala sobre o universo feminino, que fala sobre temas também políticos fortíssimos, como a imigração. Creio que os pais eram venezuelanos, se não estou em erro. É uma mulher que de repente fala sobre a ideia, não necessariamente do aborto, mas Da mulher poder do escolher. direito à opção, o direito a habitar um corpo, não é? Mais Essa do que frase ter um é corpo bonita. que é habitado. Sim. Bom, e por isso trouxe a Miriam. E depois, dentro dos outros que também tinha trazido, trouxe outros 2 senhores, que também gosto muito, o Juan Margarito, Sim, que também ganhou agora aquele prémio, o Rui Belo. Mas depois escolhi estas 2 mulheres, porque, sendo honesta, acabo por lê-los muito mais do que aos outros 2. Que é a Angélica Freitas, Sim. com um ultra tamanho de um Já punho. trouxe Foi cá. esta abençoada... Muito bom. Esta abençoada edição da Doda Correia. Da Doda Correia é maravilhosa. Acho que o Nuno Moura faz um trabalho fabuloso com estas edições. E que é seguramente, sei lá, na língua portuguesa, o trabalho feminista mais incrível que eu conheço, pelo menos, surpreendam-me, dos últimos anos. Não excluindo, enfim, poemas da Maria Teresa Horta ou assim, mas
Este é... Não, enfim. de uma poetisa desta geração, vamos chamar assim. Sim, não é? é uma poesia desta geração que pega recursos desta geração e experiências desta geração. Exatamente. Como ir ao Google e escrever uma Claro, mulher é e ver claro, o que claro. aparece, não é? Exatamente. Isto é político e é experimental Muito e é bom. poesia ao mesmo tempo. É, Isso é é. curioso. E depois uma mulher que para mim ainda me é um mistério, portanto, não só não conheço pessoalmente como sei muito pouco dela como, enfim, fora da poesia, mas a poesia dela é, como é que se diz? É algo que nos abana, pronto. Que é Benedito Arte. Benedicto Arre, que esteve na Faculdade de Letras, teve uma experiência um bocadinho terrífica Lá na está, não Faculdade de estou dentro Letras. de nada disso, mas agora estou Não. curiosa. É. Conta. E é maravilhosa. Ela é belga, salvo eu. Sim, creio que sim. E eu conhecia há uma boa dúzia de anos. Na altura ela tinha publicado um livro, não me recordo do título, Lamento, e eu acabei por dar conta de uma poesia muito própria também, muito autêntica Muito e crua. muito crua, extremamente crua, por vezes muito sofrida também, não é? Mas belíssima, e fiquei completamente grudado Sem dúvida. na poesia da Benedicte. Que bom teres trazido. Quem é que um escolhes livro para dela. ler? Que nós queremos te ouvir ler porque tu lês maravilhosamente. A escolha, fecha os olhos à sorte, nós misturamos. Por acaso é Não difícil. importa, porque vamos ter todo o tempo do mundo para... Eu acho que posso começar com a Miriam. Deixa eu ver. Este segundo é muito forte, por isso é melhor assim. Por que não? Por Quanto favor. mais forte, melhor. Ah, é? Sério? Tenho Claro, certeza. Claro, Absoluta. completamente. Vocês é que completamente. sabem. Então, nós aqui não temos sem- bolinha. Não, Então vocês é que sabem. Só para a minha gargalhada de vez em quando. Então, vamos só, então, diz só o que é para Vais depois ler. ele poder colar e... Ok. Vais ler? Então vou ler aqui um poema da Miriam Reis. Boa. Como foi dito que aqui não há bolinha. Não, não há bolinha. Eu coloco. Então tenho que retirar. Aqui é. Imóvel. Abandonada a tua gravidade de homem imóvel, olhas-me com antiquíssimos ressentimentos. Ouve-me bem. Sou inocente do teu passado. Não sou a puta da tua mãe, nem a doente da tua mãe, nem a louca da tua mãe, ainda que seja uma puta louca. Não mereço receber agressões alheias, atrasadas e caducas. Não projetes sobre mim os fantasmas da tua infância. Tenho forma, cor e dimensões próprias. Tão pouco venhas até mim, chorando como um menino quando não o és. Este regaço que te acolhe também te deseja. Não exageres. Também a mim me expulsaram do paraíso antes do tempo e sem notificação prévia. A quem não? Anda, homem. Levanta-te de ti. Disseram que eu podia dizer o que quisesse. Se quiserem, Mas sabes que façam o favor. Mas sabes que eu não vejo. Não, nós já lemos muito pior. Não é pior, é. Não me refiro a isso, não é pior, quer dizer, Não, estou a brincar. Não. Vocês É quiserem agora maravilhoso. cruzar quaisquer comentários sobre a posição da mulher e do homem Eu acho que o poema nesta diz tudo. sociedade e façam um favor. Eu acho que o estou aqui poema diz sentado, tudo. mas eu sou feminista também, portanto, sempre fui. Portanto, O poema é óbvio, não é? Fala sobre uma posição de cuidado permanente, não é? Que a mulher tem, o chamado trabalho emocional, não é? Sim, Enfim. sempre preocupada com. Exatamente. E quem é que se preocupa connosco? Claro. E é o trabalho emocional, ou seja, por exemplo, como ter um parceiro e ter de lhe explicar a necessidade do equilíbrio de distribuição de tarefas domésticas. A pessoa vai ouvir, o parceiro, vamos dizer assim, vai ouvir, vai receber esta informação, vai assimilar e eventualmente concordará e trabalhará em conjunto. Mas todo este
ensinar, contextualizar. Tudo isto é trabalho emocional que a mulher tem permanentemente de ter Exatamente. para ainda assim lutar por um equilíbrio futuro das coisas. Eu até estava a pensar, eu nem estava a pensar em algo tão concreto, mas eu estava a pensar às vezes no cuidado que às vezes tem que se ter com certas palavras que usamos para não ofender a outra parte, com sermos às vezes nós mesmas, porque ser nós mesmas pode ofender a outra parte, porque eles foram habituados, eles, no geral, que as mulheres sejam mais submissas, que as mulheres sejam mais discretas. E a mulher rir-se alto, a mulher falar alto, a mulher dizer o que pensa, a mulher dizer um palavrão ou dois, às vezes Cláudia, não eu penso fica que os bem. tempos são de grandes mudanças, quer dizer... Olha que isso é só... Francisca, é sério. Não acho. Eu acredito muito, há uma violência descomunal. Aliás, eu nem quero encontrar graus para a violência, porque para mim o facto de haver alguém que seja capaz de exercer a violência doméstica, mesmo que houvesse uma única mulher assassinada neste país por ano, para mim já seria demasiado. Claro. Entendes? Quer dizer, eu não vou contabilizar se são 10, são 20, são 50. Claro que é gravíssimo, é uma coisa assustadora. Mas para mim, ser assassinada uma mulher ou duas por ano já seria gravíssimo. Não é? E haver gente dessa. Sabes à que eu solta. acho que até os Agora, homens, que têm pensamentos mais modernos e têm atitudes mais modernas, no fundo, quando os vamos conhecer bem, esta é a opinião que eu tenho, eles são conservadores. Eles são machistas. Eu tenho essa sensação. Não sei se nos mais novos, eu estou a falar de uma faixa etária de 40 anos, mas eu acho que os mais novos também são conservadores, porque foram educados assim. Eu acho que vivemos num país... Ok, vou para a coisa desta maneira. Eu já estive no Nepal 2 meses. No Nepal. Ok? Onde eu passava na rua e me agarravam a mão. E quê? Passar na rua e me agarrarem a mão, agarrarem puxarem a para mão. um beco. Sim. Uma pessoa que eu não conhecia. Ok. Um homem, claro. Sim. Este é o nível de violência de género que existe no Nepal. Se eu vos disser que me sinto tão insegura no Nepal às 10 da noite como em Portugal depois da meia-noite, vocês acreditam? Sim, perfeitamente. O tipo de violência vai se diluindo em moldes diferentes de sociedade. Enfim, nós também não somos tão físicos como eles lá. Claro. Ok? E apesar de tudo, o casamento por casta também já não se pratica tanto cá, passa a piada. Mas... às vezes basta um olhar. Mas é isso. Mas, por exemplo, a violência verbal é talvez mais agressiva aqui. No teu poema Assédio isso nota-se muito. Claro. Não me lembro do título, se é poema Assédio, Claro. mas isso E nota-se tu muito. falas da mudança. A mudança existe, obviamente. Por exemplo, esse poema do assédio foi escrito depois de um episódio horrível que eu passei. Enfim, estava num autocarro, à altura o autocarro chega à última paragem, o motorista, eu estava lá dentro porque queria tirar-lhe uma dúvida para o percurso que eu ia fazer, que estava numa zona que eu não conhecia. O senhor desligou as luzes, fechou as portas e começou-me a dizer as coisas que estão nesse poema. Eu estava sozinha num autocarro à meia-noite, com um sujeito de luzes ligadas a dizer-me isto. Isto não foi há muito tempo. Isto foi antes de existir a lei do assédio, por exemplo. Ou seja, não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer. Porque enquanto ele não me tocasse e fisicamente não me magoasse, Mas as palavras... dava igual. As palavras têm muita Palavras força. Portanto, a mudança vai acontecendo Eu sei. e é essencial. Eu disse que a mudança, de certa forma, está a dar-se, sobretudo nas novas gerações, embora haja o bullying, haja muita Claro. violência ainda, aliás, a chamada violência do namoro, não é? Claro. Talvez tenham encontrado esse termo para designar um relacionamento, bom, não importa. Mas eu ia-te só fazer uma pergunta. Por que razão é que os homens, sobretudo na fase de crescimento da sua adolescência, os miúdos têm uma necessidade brutal em grupo, ritualmente, de afirmarem constantemente a sua masculinidade, enquanto que as mulheres não têm necessidade de mostrar a sua feminilidade? E estamos a falar apenas... Não quero, nem trouxe para aqui as questões de género tão pouco, está bem? Eu tenho um prato lá em casa. Um prato.
um prato só, um prato branco, mas diz escrita a seguinte frase, em inglês, mas eu vou dizer em português. Este prato não é tão frágil quanto a tua masculinidade. A necessidade de afirmação Pois, vem claro. da insegurança. Exato, não exato. É? Era aí que eu queria chegar. E nesse aspecto de todo o trabalho invisível da mulher, historicamente falando, enfim, hoje em dia, seja com os trabalhos domésticos, seja com a maternidade, seja com o que for, não há qualquer dúvida, nenhuma mulher tem dúvidas de que consegue assegurar a sua segurança e a de outrem sem grande ajuda. Nenhuma mulher tem dúvidas de que, por mais difícil que seja, há um certo nível básico de sobrevivência que fomos obrigadas a ter de manter. Não sei se o mesmo se passa com os homens. Mas Ou seja, porquê? porque nós não... Educacionalmente as coisas funcionaram dessa forma? Ainda continuam a funcionar assim? Ou seja, o tipo de insegurança que uma mulher sofre no dia-a-dia não vai ser a mesma de um homem. E, no entanto, temos de nos safar de alguma forma. Temos de nos ir safando. Não é a probabilidade de eu ter 30 anos e nunca ter sido violada. Foi uma sorte. Mas foi uma sorte para qualquer mulher presente nesta sala. Percebes? E, enfim, nós ganhamos este aspecto. Isto à custa de muito calejar e à custa de... Mas vamos ganhando com o crescimento uma certa sensação de orgulho por aquilo que soubemos manter, pela nossa forma de conseguir subsistir contra qualquer contexto difícil. E não sei... Infelizmente, talvez seja este pequeno orgulho feminino que temos, de saber aquilo por que passamos, que faz com que não nos sintamos no nosso mundo feminino tão frágeis como... Atenção, eu não sou homem, não posso falar pelos homens, mas é uma questão que eu coloco, não é? Porquê é que eu não sinto que a nossa feminilidade... Ajuda-me. Feminilidade. Porquê é que eu não sinto que ela seja frágil? Porque para o bom e para o mau eu tenho de a provar todos os dias. Eu tenho de provar que consigo subsistir num mundo intacta, mesmo sendo mulher. E quantas E eu mulheres... espero que os homens não tenham nunca de passar por isso, obviamente. E quantas mulheres ao longo dos séculos, não é? Não têm... Eu estou-me a lembrar de uma que era a Christine de Pizan, que viveu no século XIV e que escreveu qualquer coisa sobre a cidade das mulheres já nesse tempo, na corte do Charles VI, em França, e que foi provavelmente, pelo menos todas as investigações que eu fiz há uns anos apontavam para aí, a primeira feminista realmente que se conhece. Ela viveu num mundo medieval, na Baixa Idade Média já, e escreveu e produziu, e sob o seu próprio nome. Não é? Ela era de Veneza, portanto era Cristina da Pizzano, e o seu pai era astrólogo, e era físico também e tal, e médico em Veneza, e ela foi muito apoiada pelos pais e tornou-se de facto uma mulher extraordinariamente independente no século XIV, quer dizer, nasceu em 1360 e tal, teve uma longa vida e não esteve confinada a um mosteiro. Tinha uma possibilidade económica. Viveu, pois... Mas isso como hoje. Tudo aquilo que eu estou para aqui a dizer, estou a dizê-lo porque tive a oportunidade de estudar e porque tive a oportunidade de ter tempo para ler, porque se eu tivesse 4 trabalhos diferentes não teria. E porque tive tempo de ler e de certa forma, desenvolver os interesses que já tinha previamente, de ter uma mãe que já lia também e que também já tinha um curso superior, não é? Mas voltando à Christine Pizan, vale a pena o livro da Cidade das Mulheres, Vamos o ler Tesouro mais. da Cidade das Mulheres. A conversa está a ser muito boa, mas estamos a ler pouca Não, poesia. eu quero escutar sobretudo a Francisca Camelo. E podemos escutar a Francisca Camelo através dos poemas dela. Human. Esse era um autor desconhecido, do tipo impossível. Falava nostálgico dos idos tempos na Ilha do Sal, quando não passava sem a companhia das virgens locais. Quando voltou e às putas, procurava qualquer coisa que ainda hoje não sei dizer. Anos mais tarde escreveu-me em detalhe, explicando o álcool, os poemas compulsivos depois de Cabo Verde e das putas de 24 de agosto.
Sentia falta de alguém que não lhe falasse de amor. Apesar de breve, foi daquelas personagens que definem o resto da história. Num dos nossos curtos encontros, entregou-me o Woman para as mãos, com o sentido de urgência de alguém que, em tempo de guerra, distribui propaganda clandestina. Oferecer livros era a sua única forma de afeição. E por isso hoje, quando me pedes um livro novo para ler, a tesão envergonhada, camisola comprida, disfarçando a pós-adolescência, o teu corpo tão grande, germinando a previsão dos primeiros dias amargos. Lembra alguém que um dia me disse: se não viveres, não consegues escrever. Faça então por fingir que estamos em planos semelhantes de inocência, enquanto o S na minha cabeça levita junto das putas de 24 de agosto e das virgens mulatas, que se estendem como quadros de Gauguin. Segue o seu caminho, perde-se por estradas escuras. Nesse momento, o mundo recupera uma certa ordem cósmica e responde a sorrir, mais por dentro do que por fora. Leva o Woman, de Bukowski. Vais gostar. Quarto Rosa, Francisca Camelo. É o teu terceiro bebê. E vem aí um quarto a caminho, ou não? Vem. Ai, eu não sabia. Não? Não. Para que é que tu enganas assim, tu falas a ver se puxa e eu vou na tua conversa? É velhice, é velhice. Oh, mas este vai demorar um bocadinho mais, já está, enfim, já está palavrado. Será para 2020, já então? Sim, já a editora, atenção, de setembro a setembro saíram 3 livros. Exatamente. Isso também é esgotante. E também é preciso respeitar o tempo de baldios e... De pousio. Sim, E que se respira. Claro. E que as pessoas sintam a falta de um livro novo. Claro. Eu já sinto, mas... Não, é preciso... Sentes? Não, é preciso respirar fundo e não sei. Mas há de vir em 2020. 2020. O novo bebê. Sim, já está. Que bom. Já está a ser trabalhado. Que bom. Sim. E não vai ser muito simpático. O quarto rosa foi... É importante Sim, agitar as sim. consciências. Há pouco, adormecidas. antes de começarmos a gravar, falamos disso sobre o Quarto Rosa, que o Quarto Rosa foi o teu livro que mais me custou a pegar, porque é mais cinzento. Sim, É isso, sim. o Quarto Rosa é cinzento. Daí esse contraste entre o nome e o Claro, conteúdo. claro. Mas és tu. Eu gosto. E a vida não é só rosa, não é? Claro. Ou azul, Mas bebê. o que me agrada também nos teus poemas é que não tentas adocicá-los. Ou seja, há poemas que têm essa doçura, não é? Com toda a certeza. Mas quando têm que ser agrestes e sarcásticos e cruéis, cruéis não no sentido de estás ali a infligir qualquer tipo de tortura. tortura. É tão bom, a tão alguém. bom, tão bom. Não te vejo muito aí para aí virada, mas na realidade há momentos mais duros, mais crus, não é? Nos teus poemas. E o que eu acho absolutamente espantoso é que existe um fio condutor. Portanto, quer nos poemas mais doces, São mais as licorosos, histórias. Os teus poemas são histórias. sentes que aqueles poemas te pertenceram. Já não te pertencem, mas Claro. te pertenceram. Claro. Percebes? Eu acho que... Aqui tens uma identidade muito, muito forte, muito presencial naquilo que escreves. Acho isso admirável. Estou a pensar que é isso de ter Não identidade. estou a fazer poema. aqui qualquer tipo de conjectura. Sim. Não, só estou a dizer, não sei, sobre não serem poemas muito rosa. Havia uma frase, Audre Lorde tem um ensaio incrível que se chama Poetry is not a luxury. A poesia não é um luxo. E fala sobre o lugar da poesia como um lugar de exploração de novas possibilidades de ação sobre o mundo. E isto não se faz através da poesia simpática e fofinha, que também é importante. É importante o amor em tempos de guerra, a guerra em tempos do amor.
Os finais Mas, felizes também claro, é importante para continuarmos claro. a acreditar. Claro, mas é importante só que acabe, bem feliz ou não. Enfim, mas é um bocadinho, acho que eu gosto de usar a poesia, desculpa, de novo a ser só, de facto, mas acho que é tão importante que se assuma o lugar de fala da poesia, só isso, e se não for um lugar de profunda liberdade para dizermos tudo o que queremos, e verdade seja dita, somos todos tão permanentemente insatisfeitos. Quem é que vai querer, quando pode falar, quem é que vai querer sempre dizer coisas bonitas? Exatamente. Ótimo, maravilhoso. Mas em que medida é que isso acrescenta alguma coisa ao mundo? E o que é que acrescenta? Que a vida tem coisas bonitas, já sabemos, senão não estávamos aqui ainda, né? Senão já a eutanásia já tinha sido legalizada há muito tempo e outras coisas. não é? Entre outras coisas. É uma maneira de expurgar também os nossos fantasmas e o que está aqui dentro e pôr cá para fora. Sentes-te a uma única pessoa maneira. livre pelo facto de teres uma voz ativa, mas sentes-te uma pessoa livre, mesmo com todas essas condicionantes de que falavas há pouco. Ou castram-te de vez em quando. Sentir-te mais segura ou menos segura. Estás a ser atacada. Mas sentes liberdade na tua voz. Eu acho que primeiro é preciso sentir que tenho uma voz. Eu sinto que eu tenho, mas sinto uma necessidade permanente de eu melhorar. Eu acho que ter saúde mental é o verdadeiro grau de liberdade. Acredito profundamente nisto. E nem sempre a vida nos permite ter a calma para escrever, para respirar. Por isso, acho que a ideia de liberdade vem também muito de condicionantes sociais, económicos, certo? Eu sinto-me livre para dizer o que eu quiser dizer. Porque lá está, enfim, sou uma mulher europeia, branca, com um trabalho que é mais ou menos fixo e que me permite pagar as minhas contas sem grandes problemas. Se eu sinto liberdade para ler e escrever quando quero, nem sempre. Ao como escrever, eu escrevo como eu quero, nem sempre escrevo quando eu quero. Aí és castrada. Não, o conceito de liberdade é infelizmente ou felizmente, muito amplo, não é? Porque eu sinto liberdade para dizer o que eu quiser, mas nem sempre é fácil ter... Eu tenho 2 ou 3 trabalhos simultâneos, não é? O facto de eu escrever acrescenta ao trabalho que paga as minhas contas, o trabalho da escrita, que é um ofício solitário de mim para mim, ou de mim comigo, e depois há as apresentações dos livros, e depois há a organização de sessões de poesia que eu gosto de organizar, porque, enfim, não as fazer seria uma tristeza, Claro. e de repente damos por nós com uma espécie de sensação de sufoco permanente, porque a vida não para. E às vezes prende-nos. E ainda assim sou uma privilegiada, não é? Regressando brevemente ao fotomate, este poema, particularmente, deixou-me pensativo. Não agora, mas quando o descobri. Estou curiosa agora, estou a rir. Não, está colado a 2 ou 3 coisas, que é exatamente o incêndio interior. Porque nós temos 2 casas, até podemos ter mais, mas pelo menos 2 temos, não é? Aquele refúgio físico e é o nosso próprio interior. E é extraordinário por exemplo, este primeiro verso é absolutamente sublime, porque diz: a casa é um incêndio interior, sem porta de saída de emergência. O cheiro a casa não sai com detergente de louça ou bicarbonato de sódio, e a casa, se for uma cebola, vai fazer sempre chorar. Casa é partir um prato, e haver quem ouça na sala ao lado. É o cheiro exatamente igual, morno a umidade, de todas as primeiras noites de solstício, o jarro de água nunca vazio, coisas proféticas, a suprema beleza das flores levitando sempre em cima da mesa. Casa é combustão, ainda que longe ainda, que arda, ainda que tal signifique, por amor, nunca mais adormecer. Isto é quase
eu não diria um incêndio interior, isto é quase um vulcão, que de vez em quando resolve entrar em erupção, quer dizer, mas ao mesmo tempo depois há esta noção de uma certa calmaria, não é? De uma certa mansidão, não é? Que nos é dada através das noites de solstício, das flores, etc. Portanto, encontras sempre essa dicotomia entre o mundo interior, às vezes, é explosivo, tu és uma mulher de ação, és uma mulher com uma apetência imensa pela vida, mas ao mesmo tempo necessitas desse refúgio último, que é a tua casa e o teu interior, não é? Claro. Desculpa, eu não estou a tentar interpretar a tua forma de estar. Acho que escrever para mim é um ato de fazer as pazes com o mundo, não é? Quando escrevemos, há ali uns breves segundos, ficou ali, né? E ficou ali e já não estava mais nem dentro nem fora, estava aqui assim numa espécie de mundo intermédio. E depois segue-se em frente. E depois segues em frente. E amanhã vais ter outra coisa terrível outra vez. E às vezes volta-se para trás outra vez. Claro. Olha, mas houve ali momentos em que se congelou no tempo. Isso é bonito. Ou seja, Isso é o ato bonito. de transpores angústias para um terceiro elemento, que não é nem as angústias, nem tu, é um terceiro objeto. Esta transferência catártica, por momentos, funciona como um adormecimento, porque estás mais preocupada com descrever essa angústia do que com ela. Isso é bom. Não é? Isso ajuda. Nós pedimos para trazer um objeto que fosse especial para ti. E então, eu fiquei surpreendida, porque eu não estava à espera, não sei, de outra coisa qualquer. Não sei, uma ideia romântica de um medalhão, ou de uma fotografia, ou de algo assim, mas é o meu espírito romântico. Mas também trouxeste uma coisa muito romântica, trouxeste uma planta. Pois é. E eu gostei. Então, a história da planta. Enfim, eu tenho vários poemas onde, aliás, vou falando Das plantas. sobre isso. Eu já não sei. Das plantas que não... Acho que é no fotoautomate. Eu acho que é da planta que não regas, não é? Mas eu É qualquer coisa não, assim. A questão é, eu tenho Ou regas. mais do que um poema Que falas de que plantas. falo sobre eu nunca conseguir... manter as plantas vivas. Já somos duas. Eu até o manjericão mato. Mas deixo morrer. Não consigo. Mas aqui no fotoautomate também falas em plantas. Não, eu vou falando. Vais falando sempre. Ela fala muito nas plantas. Agora fiquei curiosa com a história. Mas a história... Agora não encontramos. Não recordo exatamente. Bom, eu não sei se vou encontrar o poema, na verdade. Quando eu digo que tenho uma memória, não estou a mentir. Mas acabaste por não falar no México, porque há outro poema em que tu dizes, falou-me ao ouvido num sotaque mexicano. Conheces bem a diferença entre o espanhol do México, das Honduras, da Guatemala e o espanhol de cá, daqui sim. do centralismo. São bastante diferentes. Da meseta ibérica. Da meseta. Olha, eu não estou a encontrar, a verdade seja dita, não importa, é pouco importante. Aquilo que eu queria dizer sobre a planta, eu sempre deixei morrer as minhas plantas todas. E cheguei a um ponto onde desisti de cuidar delas, porque tentava e não conseguia e morriam sucessivamente. Até que decidi... Está aqui. Nunca mais... Qual? No 26 eu não rego as minhas plantas. Pois. Exato. Mas esse, há outro... Mas esse também é um deles, exatamente. Mas há um dia em que eu recebo esta planta de uma amiga minha e pensei para mim própria, ela foi uma querida a trazer uma planta. Mas a planta não vai sobreviver. E já por desistência, naquele desânimo aprendido, não a reguei. Mas não reguei durante muito tempo. À vontade, uns 3 meses. Cruel. Ou 4. É cruel e é feio, não é? Acharmos-nos no direito de desprezar. Mas ela fez bem. Porque se ela tivesse regado... Não sei. A questão é, o que aconteceu? É que há um dia que olho para ela e ela, em vez de estar assim, está assim. Eu, surpreendeu-me tanto. Eu
Eu fiquei tão comovida com a resistência desta planta e tão culpada por a ter desprezado enormemente. O facto de ela ter crescido foi uma chapada na cara. Foi o amor com que te deram. Talvez. Eu só sei que a dada altura eu comecei a regá-la, não demasiado, porque de facto é uma suculenta e disseram mais tarde que não se deve regar demasiado. Mas foi uma lição de, assim... Foi uma lição de humildade. Ou seja, não achar que sei sempre tudo sobre as pessoas, sobre as plantas. E que as coisas te podem surpreender às vezes. Que as coisas nos surpreendem. E que às vezes nem é preciso investirmos assim tanto para que nos surpreendam. Há coisas que são... Às vezes que crescem por si mesmas e que são resilientes por si mesmas. E então a existência desta planta comove-me muito. E daí o teu orgulho com que a trouxeste. Gosto muito dela. Quando te afastas por uma larga temporada, tens de ter alguém que cuide da planta. Não, ela está impecável sempre, ela resiste. Ela espera por ti. Ela é uma espécie Está ligada a ti. Spirit animal. É verdade, esta planta é muito especial. E, portanto, haverá aí muitas plantas muito espampanantes. Não, mas eu acho o máximo, porque há quem... Adorei o teu objeto. Surpreendeu-me. Surpreendeu-te a ti, surpreendeu-me a mim. Há quem se passeie acompanhado por um cão, Eu até posso por levar um a minha gato, planta. que é muito menos vulgar, não é? Mas há quem se passeie com um gato. Tu atravessaste o Porto com a tua planta É e chegas verdade. aqui com a planta e ela trouxe uma planta. Não precisa de trela, Não precisa de nada. Vou pensar, onde Ainda é bem que não é uma planta carnívora, não é? Só 3 vezes uma saia. Porque eu nem precisei perguntar qual era o teu objeto, porque eu vi-te com a planta. Mas é verdade, acho que é uma lição sobre a desesperança. Não Também é? foi para nós agora uma lição. Para mim é todos os dias. Sabes que às vezes, quando cuidamos demasiado das coisas, elas morrem. Sim, sim. Às sim. vezes, quando nos damos demasiado, Sim. acabamos por Ou estragar então tudo. sufocamos. Podemos Sufocamos. sufocar um grande amor, não é? Sufocamos. Exatamente. Exatamente. Regar demasiado uma planta, sufoca-se a planta, afogamos a planta. Pode acontecer isso. Claro. Eu como o meu Tanta gente que manjericão, por já, que já exemplo. matou um grande amor. Não é? Claro. É verdade. Sufoco. Olha, quero um poema teu da moda. Vê se eu abro assim. Quero um poema da moda. Não gostas de, escolher um? não gostas de te Escolhe, ler a ti escolhe. mesmo, não é? Depende. Depende, acho que há Nem uma... como autista, nunca fazes exercícios, às vezes não pegas, não relês aquilo que escreveste com É alguma necessário, regularidade. mas é horrível, porque ainda hoje me acontece És muito isso. crítica, és muito autocrítica, por exemplo. Tem que ser. Se não fosse, algo que estava muito errado. Não é? Mas depois há a parte de... Enfim, tu até podes genericamente gostar dos que escreveste, se não tinhas publicado, obviamente, não vamos ser hipócritas. Mas é impossível para mim reler um livro e não encontrar uma pequena gralha. Gralha, se calhar, os outros não notam. Estou a dizer, a gralha pessoal. Algo que eu alterava se pudesse. E depois, às vezes, dá assim um certo aperto. Porque é que eu não vi isto na altura? Por isso é que o processo de edição de um livro é tão doloroso. Enfim. Não é fácil gostar daquilo que escrevemos de forma... Como é que se diz? Livre? Não, de forma incondicional. Incondicional. Não é? Porque tens sempre um bichinho interior que te obriga a seres muito crítico. Gostava de ouvir, não é? Este baseia-se numa... Enfim, baseia-se. Começa com uma frase da Susan Sontag. Todas as fotografias são memento mori. Depois de te ires, quis fotografar tudo. O nascer do Porto Oriental, as manchas roxas no flanco esquerdo, a dor de ciática que só veio 2 dias depois do acidente. É uma necessidade estranha esta, de coçar feridas. Manter vivos os destroços, como se apenas o que nos destrói merecesse retrato. Só tarde demais surgem as perguntas pertinentes. Como gravar a frequência infra-humana da tua respiração depois de adormeceres ao som daquela música de João Gilberto? O álbum, propositadamente ou não, chama-se O Amoroso. Ou a expressão de um diafragma demasiado exposto, depois de te inclinares muito tempo
à impossibilidade de um limbo assim. E já que foi assumida a inevitabilidade da perda entre o que vai da íris atravessando uma objetiva até à imagem pixelizada que se guarda em algum lado quase sem memória, por que não ficar também com a mancha úmida de látex que já estragou os tacos de madeira? Ou a biografia rascunhada da pastora, a que pintava em cores naif e ninguém sabia, a mesma que morreu de fome durante a ocupação alemã, trancada num hospital qualquer. Serrafim. E assumindo a superfície oceânica das catástrofes, por que não assumir a queda e sitiar o Vesúvio, o mesmo que só visitei no teu corpo, sabendo da erupção iminente? Os manuais adolescentes incluem temas essenciais para a sobrevivência. Como sobreviver às primeiras poluições noturnas? Como aprender a beijar mordendo uma laranja? Mas alguém se esqueceu de incluir a subvalorizada arte de como adormecer à sombra da lava, que apesar dos pés frios, se acerca meigamente. Para chamar a vida, projetar nos objetos de menor importância a ausência de um milagre maior. Fazer desses vestígios santuários, rezar como animais, esquecer os deuses antigos, desenhar com a saliva ainda quente a última fronteira entre os outros e aquele que, apesar do sotaque estrangeiro, soube sempre dizer o teu nome. Percebes este Madame silêncio? Percebes este silêncio que se instala aqui? Silêncio é bom também. A poesia está também nos silêncios. Disse É uma vez verdade. uma pessoa sábia. É verdade. É Muito verdade. belo. O Ribel. Não foi Rui Belo. Eu disse. Sim, mas quem me disse foi uma pessoa de carne e osso. Foi um professor que eu tive. Depois de um desastre qualquer, ele disse-me: a Cláudia ainda não percebeu uma coisa. A poesia está também nos silêncios. E eu olhar, pensei, eu jogava que tu eras um idiota, mas não és. Afinal, tens um gênio dentro de ti. É verdade. Foi muito bom, Francisco. Obrigada. Estarmos aqui à conversa contigo, a sério. E numa próxima vez teremos de escutar mais. Ui, combinado. Está bem? Combinado, obrigada eu. Eu espero que Foi muito tragas a bom. planta. Gigante. Gigante. You're listening to Late Night Tales. Eu ficarei escondido atrás dela. You've been listening to Late Night Tales. Music and stories worth staying up for.